Fala, empreendedor pet, tudo bem? Um feliz 2023 para vocês, que vocês consigam atingir todos os objetivos que vocês têm nesse ano, que seja um ano próspero, com muita alegria, muita saúde para todo mundo e principalmente com muito sucesso para todos vocês. Beleza? Vamos começar esse 2023 já com bastante conteúdo aqui no Pet Control. A gente separou muitas coisas para falar, mas vamos começar falando de pessoas esse ano, né? Da equipe. Então, nosso primeiro vídeo de 2023 vai ser sobre funcionários, sobre a gestão de pessoas, sobre como esses funcionários podem contribuir ou até mesmo prejudicar a imagem da sua pet shop. Tá? Então, se você tem interesse nesse assunto, fica aqui com a gente, que a gente vai falar bastante sobre isso nesse vídeo, tá bom? E não te esquece de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho para receber as notificações. Esse 2023 promete muito conteúdo, então você precisa ficar por dentro e deixa seu like aqui no vídeo para a gente entender que você está gostando realmente dos nossos conteúdos. Beleza? Vamos lá então! A primeira pergunta que todo mundo faz é quantos funcionários é o ideal para uma pet shop, né? E isso basicamente é um pouquinho difícil de mensurar porque nem todo pet shop é igual, nem toda loja é igual, nem toda empresa é igual. Então, primeiramente, o que você precisa ter na cabeça é quais são as ações que você vai fazer dentro da sua loja, né? Que funções você tem lá dentro, que demandas você tem, e aí, a partir disso daí, você começar a estruturar o tempo que demora para ter cada uma dessas ações e a quantidade de pessoas que você vai precisar ter para que isso fique bem alinhado, assim, né? Que não fique gente sem fazer nada, que não fique trabalho sobrando para algumas pessoas, faltando para outras. Então você precisa ter esse alinhamento bem claro aí e fazer essa estrutura, né? Gerenciar as demandas e as ações dentro da sua loja para que tenha pessoas específicas para determinada função e não sobre tempo nesse dia a dia, tá? Então tem que estruturar bem. Primeiramente, a gente pensar em quantas pessoas você tem que ter, você tem que saber quantos processos você tem e o que precisa ser feito dentro desses processos. Se você tem aquela dúvida de entender se a tua equipe não está muito pequena, não está muito enxuta, você está começando agora, tem muita dificuldade com isso, lembre-se de oferecer serviços, menos serviços, menos produtos, né? Lembre-se de ter esse cuidado para que você ofereça um serviço e um produto de qualidade e de excelência, né? Com um atendimento mais enxuto daqui a pouco do que já começar grande, já começar expandindo e aí às vezes não conseguir entregar a mesma qualidade porque a equipe está sobrecarregada ou algo nesse sentido. Então, se você está abrindo o negócio agora, tome cuidado com isso, né? Opte sempre pela excelência, né, pela qualidade no serviço prestado, né? As pet shops de bairro, elas têm que se diferenciar nisso, né? As grandes lojas, elas estão aí já, onde tu não tem atendimento nenhum, tu tem uma experiência ruim, então vocês precisam se diferenciar nisso para que vocês consigam ter uma qualidade diferente de atendimento ali, que o cliente se sinta bem indo comprar com vocês e não se preocupe só com o preço que a grande loja vai oferecer, né? Então, tome cuidado com isso. Mas vamos pensar numa estrutura básica, assim, né? Então, o que a pet shop, o que a loja deve ter, né? Ela tem que ter um responsável, né? Que é a pessoa que vai ficar responsável por gerenciar, por contratar essas pessoas, por administrar a parte financeira, administrar a loja num todo, ser gerente, né? Entender as demandas, falar com o público. Então, tem que ter uma pessoa que é a dona do negócio, que vai fazer esse papel, né? E no mercado pet a gente tem muita gente que faz esse papel e ainda é banhista, é tosador, né, é vendedor. Então, tenha uma noção de que você precisa primeiramente fazer essas funções. Você é dono de loja, precisa fazer essas funções. Depois, se sobrar tempo, se você conseguir botar no papel ali as tarefas e ver que consegue fazer isso também, faça. Mas não deixe a gestão de lado, né? Entenda que você é gestor. Você precisa ter a gestão bem equilibrada dentro do teu dia a dia. Então, a gente já falou do gestor, precisa de um vendedor, de uma pessoa para atender o cliente, para conversar com ele, para entender o que ele precisa, para explicar como que ele deve tratar o pet dele. Então, para explicar o que cada produto faz, como é que cada serviço é feito. Então, precisa ter esse vendedor, precisa ter essa pessoa também, tá?
Pode ser um recepcionista, pode ser um vendedor, né? Fica a critério de vocês. Tem que ter o banhista, tem que ter o tosador, né? Tem que ter a pessoa que vai estar responsável por fazer os serviços. Se você é uma clínica veterinária, tem que ter um médico veterinário, né? Então, esses são o básico, assim, né? Depois, mais pra frente, você vai aumentando a equipe, você vai tendo mais funções, a sua loja vai crescendo e você consegue ter um aumento aí nesses casos, né? E aí pode ter 2 banhistas, às vezes 2, 3 vendedores, então vai depender do tamanho e da estrutura da sua loja. Se o foco da sua loja é vender produtos, então aí você vai ter que começar a pensar em fazer uma equipe mais específica para a parte de vendas, né? Se você quer vender mesmo, então você tem que ter daqui a pouco 1, 2 vendedores específicos que tenham qualidade, que saibam vender, que saibam oferecer as coisas, né? Que tenham carisma, né? Todas aqueles adjetivos que a gente gosta num vendedor, né? Aquelas coisas boas que o vendedor nos traz, né? Ele precisa ter conhecimento sobre o que ele está vendendo, sobre o mercado. Então pesquise bem para que esses vendedores tenham essa qualidade. Serviços, então, nem se fala, né? Se você vai ter serviço de estética, você precisa ter pessoas específicas para esses serviços que tenham qualidade, que tenham também que saibam atender, porque muitas vezes o dono do pet até se apega ao esteticista, né, ao banhista. Então, pessoas que tenham qualificação e também consigam entregar um serviço de muita qualidade. A mesma coisa do médico veterinário, que vai entregar os serviços da parte veterinária. Então, quando você vende serviço também, você tem que procurar pessoas especializadas nessas áreas para dar um melhor atendimento para o cliente de vocês. E aí a gente chega no ponto principal, agora que a gente já falou um pouquinho sobre qual é a estrutura que deve ter, o que esquematizar ali nas pessoas quando a gente vai fazer determinada contratação, ou colocar determinado produto ou serviço, o que a gente deve fazer nisso, já que a gente já esquematizou tudo isso, você vai analisar as demandas e aí é a hora de você que está abrindo a loja contratar, né, fazer o recrutamento e seleção. E na maioria dos casos quem tem que fazer isso é você, porque você é a cultura da sua empresa, você é a pessoa que sabe quem realmente vai desempenhar o melhor papel possível, vai estar de acordo com aquilo que você preza, com a sua cultura, né? Então você vai fazer esse papel e vai construir a sua equipe a partir desse cenário, né? Então, primeiro de tudo é saber o que o teu pet shop precisa, é conhecer os teus clientes, conhecer o teu público, saber o que cada um está fazendo dentro do teu mercado, né? E a partir disso daí meu público gosta de uma pessoa que vá vender, que seja mais atenciosa, que pergunte bastante, né? Então procurar esses perfis assim, né, de pessoas quando você vai contratar, pessoas que vão conseguir atender bem o teu público, né? Então a primeira etapa do processo de recrutamento e seleção então é definir essa cultura, definir quem você vai buscar, qual é o perfil de funcionários que você quer ter. Esse perfil, então, né, você tem que ter conhecimento de cada um dos setores. Você tem que saber o que o banhista faz, o que o esteticista faz, o que o tosador faz, o que o vendedor vai precisar fazer. E você vende medicamentos, precisa ter alguém que entenda. Então você precisa ter essa qualidade também de conhecer cada um dos setores da sua loja. Além do público que vai estar ali, de conhecer cada um dos setores para saber escolher a pessoa certa. Sei que é bem complicado, assim, né, de você saber tudo, mas estudo básico. Não precisa ser expert em todos os setores. Estudo básico para que você consiga realmente, né, ter êxito nessa busca. Bom, então a gente falou um pouquinho da gestão de pessoas antes da contratação, né? A estrutura que a gente precisa definir antes de contratar alguém, quando a gente está abrindo uma loja ou quando a gente vai fazer, né? Principalmente quando a gente está abrindo uma loja, né? Qual é a estrutura de time que a gente tem que ter? Então tem que conhecer
as tuas necessidades, as tuas demandas, estruturar quantas pessoas conseguem fazer determinada ação, determinada função dentro do teu negócio, determinar a demanda que tu vai ter sobre isso para saber quantas pessoas vai precisar em cada função, né? Então você vai fazer essa primeira estruturação para daí depois, com conhecimento específico de cada área, com conhecimento da venda de produto, da venda de serviço, começar a buscar um perfil ideal de funcionário que você quer, baseado no que os seus clientes também querem, né? Qual é o público, qual é o perfil de funcionário que tu precisa ter para atender bem os teus clientes, né? E aí, conhecendo tudo isso, você começa a fazer a busca pelo funcionário certo, né? Então, procure se preocupar com essa análise de perfil. Isso é muito importante para que você consiga trazer pessoas certas, né? E defina uma cultura para dentro da loja de vocês. Qual é que é a cultura de vocês? O que a sua loja oferece para o seu cliente que o funcionário que você está contratando não pode deixar de ter. Então tudo isso, né, a gente fala bastante também em código de cultura, principalmente nessas empresas de tecnologia, né? Tem um código de cultura onde cada funcionário precisa seguir a risca aquele código de cultura. Elenque todas as habilidades, todos os conhecimentos, tudo que aquele funcionário precisa ter, e a partir disso daí você começa o recrutamento e seleção buscando esse perfil. Só assim é que você vai conseguir trabalhar com pessoas que realmente entreguem e deem valor, o valor necessário para o cliente de vocês, tá? Então essa é a primeira parte do vídeo sobre gestão de pessoas. A gente vai lançar logo na sequência, então fique atento, e aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre como gerenciar essas pessoas depois de já contratadas, tá bom? Agradeço aí, não esqueçam de deixar o like, e a gente se fala no próximo vídeo. Até mais!